Bom dia a todos, bem-vindo ao meu canal. Vou passar para vocês aqui um cálculo de um pilar curto, demonstrando aqui como é que é o procedimento passo a passo para um cálculo de pilar. É uma conta de papel de padaria, né? Como tem um amigo meu que fala. Vou criar esse termo, papel de padaria. Papel de pão, na verdade, né? Vamos lá. É o seguinte, eu fiz uma planilha do Excel aqui para simplificar as coisas. Nela eu coloquei todos os parâmetros de entrada e coloquei alguns parâmetros que a gente vai utilizar dependendo do qual a qualidade do material que a gente vai usar, que é o CA50, no nosso caso aqui. CA50. Tendo em vista que é o CA50, nós temos FCK de 25 MPa. Esse FCK aqui, ele já está reduzido. Isso aqui é os dados, isso aqui todo mundo tem ciência do que eu estou falando. Ele já está majorado aqui, já está feito o cálculo com um coeficiente de 1.4, reduzido aqui para o nosso FCD, que é o de cálculo. E aqui eu já converti para KPa, multiplicar por 1000 aqui. Vai ser utilizado nas nossas contas. Aqui, os senhores alimentam o pilar de vocês de tal forma que aqui são os dados HX e HY. Opa, HY. Aqui são as dimensões do perfil do nosso pilar. Aqui é uma dimensão bem grande, porque nosso pilar ele é esbelto. O pilar que não é esbelto é um outro cálculo, eu vou passar no próximo vídeo, que é um cálculo mais complexo. Mas aqui só para entender o procedimento do passo a passo aqui. Quando você trata de pilar, o primeiro termo que a gente vê é esbeltez. O que é esbeltez? Esbeltez é um índice, é representada pela nossa letra grega lambda, que é essa aqui, ó. O que se refere a esbeltez? Esbeltez é uma relação entre o comprimento do pilar e a sua seção. Como é tido essa esbeltez aqui? Por exemplo, tem uma viga. Essa viga, ela tem um pilarzinho aqui, ó. Um pilarzinho aqui que engasta nela e outra viga aqui, ó. Essa dimensão aqui, ó, que é o meio da viga, ela representa uma seção do pilar. Aqui é o nosso L efetivo do pilar. Aqui eu vou dar, no nosso caso, vamos utilizar como exemplo um pilar de 2,80 m. Vamos trabalhar com um pilar de 2,80 m. Então, vamos considerar que esse tamanho aqui seja 260 centímetros. E vamos considerar que a viga tem 20. Então vai ser 10, meia e meia de cada lado, vai ser 260 mais 20, que o L efetivo então vai ser igual a 280 centímetros. Aqui na nossa viga, nós temos o L então de 280 centímetros. Nosso índice de esbeltez, ele vai trabalhar com a seção. Então a gente vai ter a seçãozinha do pilar nosso que a gente vai definir. Eu vou definir 30 e 32 para X e 30 para Y. A esbeltez ela é a relação disso com isso. Ela é simplificada com a seguinte forma: 3,42 vezes vezes o comprimento efetivo sobre a nossa seção, o nosso lado, LX e LY. Então, no caso aqui, eu vou trabalhar com lambda x. Lambda x vai ser o nosso 280 sobre o x nosso 32. Esse aqui é o lambda x. O lambda y vai ser mesma coisa, 3,42 vezes 280 sobre, agora vai ser 30. Com esse valor aqui, a gente obtém o índice de esbeltez da seção do lado X e do lado Y.
que isso vai nos indicar? Vai indicar se o pilar é curto, se é semi-esbelto ou se é esbelto. Ele é curto quando o seu índice aqui ele dá menor que 35. Então, se ele é menor que 35, ele é curto. Está dentro dessa linha aqui. Se ele está entre 35 e 90, semi-esbelto, que é a maioria dos nossos casos. E 90 até 140 ele é aceito na norma. Acima disso, índice de esbeltez elevado. Então, aqui é muito esbelto aqui para cima disso, mas aqui já é esbelto. Então, a gente vai trabalhar nesse parâmetro aqui, onde não é necessário calcular efeito de segunda ordem. O que é efeito de segunda ordem? Aqui nós temos um pilar que ele tem a carga concentrada aqui. Quando essa carga ela sofre uma excentricidade, que é um desvio de ponto aqui do centro, acaba gerando efeitos complexos no pilar. O que são os efeitos complexos? É isso aqui, ó. O pilarzinho, ele está aqui, ele tende a flambar. Flambar é esse movimento que ele faz, uma barriga. Essa barriga aqui, ela vai, com a carga excêntrica, ela causa um momento na base. Um momento que é com cálculos complexos, a gente calcula esse momento aqui, ó. Mx e tem o My, que é do outro lado. Vai gerar um momentinho aqui. Então a flambagem do pilar é esse deslocamento que ele faz, ó. O pilarzinho ele desloca. Isso aqui é a tal da flambagem. E aí depende muito do engastamento em cima, do engastamento no topo. A gente vai passar por isso aí. Flambagem. Então, dando continuidade aqui ao nosso cálculo do pilar. Trabalhando nessa planilha aqui, eu deixei no automático. Trabalhando com um parâmetro de 30, 35, a gente obtém os seguintes dados. Isso aqui é a área da seção, área bruta da seção, que já está calculada aqui, passado de centímetros quadrados para metros quadrados. E o lambda EX, que é o nosso índice de esbeltez, tudo isso menor que 35. Menor que 35, então pilar curto. Agora, a gente tem que, próximo passo, cálculo do momento mínimo dessa seção. O momento mínimo ele é tido da seguinte forma. É o 0,015 mais 0,03 vezes o lado da seção, que é o momento x ou y, vezes a nossa carga axial, nosso esforço de compressão. Aqui a gente adotou um esforço de 1.200 kN. Com esse cálculo aqui, a gente acha o momento mínimo em x. Aqui tem as fórmulas aqui. Quando vocês pegarem a tabela, vocês olham aqui e deduzem a fórmula. E o momento mínimo em y. Após calcular esses momentos mínimos aqui, a gente vai para o índice de resistência. Esses aqui são os parâmetros que a gente vai utilizar para ter acesso a informações do ábaco. Então, o índice ele é obtido, o nome dele é Ni, com essa letra grega aqui, que é a nossa força de compressão axial sobre a relação entre ela e a área bruta e o FCD. Aqui esse FCD ele é em kPa, então já está lá convertido. Então, se vocês pegarem a fórmula aqui, vocês já veem onde está buscando aqui, ó. Aqui metro quadrado em kPa. A gente obteve nosso índice de resistência aqui. E depois a curvatura crítica da seção.
Essa curvatura crítica, a gente usa a letra grega Mi. E todos esses parâmetros aqui são adimensionais, eles não têm dimensão. Então as dimensões são cortadas na conta aqui. Na curvatura de seção, a gente vai utilizar o momento mínimo em x e o momento mínimo em y. Aqui, momento mínimo em x e y. Temos aqui em x e temos aqui em y. Aqui na obtenção desses parâmetros, a gente vai conseguir já trabalhar com o gráfico. O ábaco, na verdade com o ábaco nosso, vocês podem ver aqui nas abscissas, nas ordenadas temos temos o Mi aqui, e embaixo temos o Ni, que é já calculado aqui, que é o nosso índice de resistência. De posse dessas informações, conseguimos já obter aqui no gráfico certinho a porcentagem de armadura que vamos utilizar. Então, vamos procurar aqui no gráfico. Vamos ver quais parâmetros nós colocamos. Está tudo alimentadinho certinho. Temos o nosso V, o nosso Ni e o nosso Mi. A gente procura para os dois e vê o mais desfavorável, que é o que deu menos armadura. O que deu mais armadura. Fazendo um risco aqui no nosso MiX, nosso MiX foi de quanto? Ele foi de 0,51. Então a gente pega aqui o nosso gráfico aqui no 0,51. 0,51 vai dar mais ou menos aqui, ó. Bem no comecinho aqui, ó. Aqui é 0,1. Então aqui vai de 2 em 2. 2,5 em 2,5. 2 em 2 aqui, ó. Então mais ou menos aqui. Então a gente pega, faz um risco aqui. E a gente vai para o nosso... A gente já risca o nosso MiY, que o nosso MiY equivale a 0,047. Está um pouco abaixo do 5 aqui, ó. Então ele vai aqui um pouquinho abaixo do 5, 0,047. A gente faz o risco aqui. E agora a gente vai riscar o nosso Ni. O nosso Ni, ele vale 0,64. Então a gente vem aqui, ó, no 0,6. Então aqui no nosso caso deu um índice de armadura mínimo que deu 0,4%, tá abaixo aqui do gráfico. Vamos mudar os parâmetros lá para ver se chegaria num índice diferente. Vou aumentar a força aqui para 1800. Ó, aumentando a nossa força de compressão, logicamente aumentou o momento lá, na excentricidade mínima lá, a curvatura da seção mínima. E aumentou sucessivamente nossos parâmetros. Então, vamos trabalhar com o momento de 1800. Deu 0,077 e 0,07. Vamos jogar lá no gráfico. E o nosso índice de resistência aqui também foi para 0,96. Vamos jogar esse novo. Jogando aqui o novo valor para 0,96, está mais ou menos aqui. A gente vira a reguinha aqui para 0 graus. Vamos caçar os outros valores. Os outros deram 0,77 e 0,07. Voltando lá. 0,7. Então aqui vai... O 0,7 está aproximadamente aqui na primeira linha. Então a gente vem aqui, risca aqui. Opa, desculpa, senhores, não tô
Não tô pegando aqui no vídeo, ó. 0,7 aqui, ó. 0,7 aqui. 0,77 mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho acima do 0,7. Então, agora a gente vem ver aqui qual é o nosso coeficiente de armadura aqui, ó. Nossa taxa de armadura. Deu aqui 1%, 1,2%. Ficou um pouquinho antes do 1%, 1,1%, então aqui deu 1,18% mais ou menos. Nossa taxa de armadura é a mais desfavorável, então é a maior, 1,18%. Se tivesse dado aqui em cima, seria 2,2% e assim por diante. Vamos definir aqui então, nossa taxa de armadura deu 1,18%. E o nosso AS vai ser a taxa de armadura vezes a área de concreto da seção. Lembrando que essa taxa de armadura em porcentagem a gente tem que dividir por 100. Aqui está na forma dividido por 100. Nós conseguimos uma taxa de armadura de 12,4 centímetros quadrados. Nosso pilarzinho. De posse dessa informação, a gente já sabe qual a disposição das nossas armaduras. A gente pode definir aqui conforme o gráfico a nossa planilha aqui de armadura. Em 12.4, eu definiria aqui nós temos as áreas de armadura. Aqui, para nossa armadura deu 10 barras de 12,5. 12,5 deu 12,5. Lembrando que é um valor bem alto, tendo em vista esse momento que nós utilizamos aqui, 1.800 kN, nada mais é do que 180 toneladas. Então, vamos utilizar 10 armaduras, 10 barras de 12,5 milímetros. Aqui no nosso estribo, a gente tem a seguinte... Nós temos a seguinte fórmula aqui de obtenção do nosso estribo. Ele é maior ou igual que a nossa armadura escolhida dividido por 4. Armadura longitudinal nossa dividido por 4. E tem que ser maior ou igual a 5 milímetros. Então, se a gente pegar 12,5 dividido por 4, vai dar 3 ponto alguma coisa, quase 4 milímetros. Então, a gente mantém o estribo de 5. O espaçamento ele tem que ser menor ou igual a 20 centímetros. Menor ou igual que a altura mínima. A altura mínima é 30, então aqui já mantém os 20 centímetros. Ou menor ou igual que 12 vezes o fio longitudinal. O fio longitudinal nosso é a nossa 12,5. Então você pega igual a 12 vezes ponto 12,5, que deu 15 centímetros. Isso aqui está em milímetro, para centímetro a gente divide por 10. 15 centímetros. Então, a gente manteve com essa aqui. Essa aqui é a opção válida. Agora, senhores, a gente já tem a nossa armadura, já tem tudo. É só fazer o desenho aqui e ver como é que ficou o nosso pilarzinho. Nosso pilar ficou da seguinte maneira, então. Ficou um pilar de 30 por 32. Deixa eu pegar aqui um espaço em branco aqui. Ficou um pilarzinho aqui de 32 aqui por 30. Vou colocar na escala que está aqui. Nossa armadura com
comprimento que a gente define, que é 2,5 ou 3 centímetros. Ficou disposta aqui 10 barras, então eu vou usar 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras aqui, com o nosso estribo de 5 milímetros a cada 15 centímetros. Então aqui está o nosso pilarzinho aqui, curto calculado. Agora, na próxima etapa aqui, estarei mostrando para vocês um pilar mais complexo. Estarei também fazendo um vídeo aqui, diferenciando o cálculo de um pilar de muro para muro de arrimo. O que muitas das vezes o pilar é calculado como uma viga, né? Tem um esforço lá, ele está travado, está engastado aqui na base, aqui eu estou fazendo ele deitado, mas daí temos o esforço aqui, o carregamento, que é um carregamento triangular, um esforço, carregamento distribuído triangularmente, que é o solo, é uma viga em balanço. A gente calcula ele quase como se fosse uma viga. Tem um amigo nosso na internet aí que pediu um vídeo, eu comecei fazendo do pilarzinho aqui. Forte abraço, estamos juntos, dê um like e me siga. Novos vídeos toda semana. Estamos juntos até depois do fim. Valeu!